amigo telespectador, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos. O IPTH é um instituto de apoio à saúde mental. No Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, nós tratamos de todo tipo de neuroses e psicoses. Além da linhagem psicoterapêutica, nós temos uma visão filosófica que fala sobre a vida e sobre o destino. Eu, Dr. Celso Schaeffer, que falo convosco, sou teólogo clínico e sou psicanalista. Eu trabalho dentro de uma visão científica e espiritual. O nosso trabalho terapêutico é reconhecido nacionalmente como de excelência em resultados diante da busca dos pacientes quando se fala de tratamento mental e de doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças da cabeça, aquelas doenças que não aparecem nos exames. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito profundo chamado aborto. Esse tema foi sugerido pela Sônia Maria, que nos acompanha todos os dias aqui através do canal 38. Um abraço à Sônia Maria e toda a sua família e todos os telespectadores em geral. Eu quero que o amigo compreenda que o nosso instituto ele é conhecido por excelência nos conhecimentos da espiritualidade humanística e na questão de como abordar as questões que bloqueiam a vida das pessoas, impedindo-as de viver um destino de felicidade. Quando uma mãe concebe uma criança, é porque o mundo espiritual determinou. Eu vou explicar de uma visão bem simples para que o telespectador possa compreender sobre o mistério chamado fecundação do ser humano. Quando o papai e a mamãe se unem sexualmente, o conselho kármico sabe que vai haver uma fecundação. Naquele momento, de milésimos de segundo, entre a fecundação, lá no reino espiritual, é feita uma reunião com o alto clero e foi chamado eu e você pelo nome. E ali foi nos perguntado se nós, através da lei do livre-arbítrio, se nós queremos nascer no papai ou nascer da mamãe tal através do pai tal. E através da nossa determinação, do nosso querer, então acontece a fecundação. No momento exato da fecundação do espermatozoide, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, a vida já se faz presente ali no ventre da mamãe. E a criança, mesmo não tendo cérebro, aquele feto, anteriormente é um zigoto, apenas um óvulo fecundado, todo o sistema de cérebro perispiritual já está plenamente ativo, plenamente em funcionamento, e aquele zigoto, aquele feto, ele acompanha o passo a passo da sua gestação e todas as emoções dos pais acabam inseridas dentro do seu encéfalo espiritual e ele pode trazer para a vida adulta os problemas ou a bênção de uma gravidez tranquila ou os problemas de uma gravidez tumultuada. Mas hoje nós vamos falar da interrupção da gestação. O aborto. Tanto faz o aborto provocado ou o aborto voluntário. Algumas mães dizem, doutor, eu tive 3 abortos, mas foi espontâneo. Então ela não traz consigo nem um peso, nem uma dor pela perda daquele pequeno feto. Isso é cultural. A mãe não está errada em dizer ou pensar desta forma.
Mas uma vez que foi interrompido a gestação, o que acontece com aquela alma que fecundou? Vejam bem, independente se o aborto foi voluntário ou se foi espontâneo, quando é interrompido a gestação, aquela alma é levada para o útero universal. Vamos imaginar que a mamãe fez um aborto quando a gestação estava no 3º mês. Então essa alma é levada pelo conselho kármico até o útero universal. É um útero quase semelhante ao útero materno. E essa alma passa no útero universal até completar os 9 meses. Quando completa os 9 meses, ela nasce lá no útero universal. E aí, diante do nascimento, como é no útero universal, o alto clero determina que o ser de luz daquela família, da mãe, venha para cuidar daquela criança que agora nasceu no mundo espiritual, e ela é conduzida a um berçário universal. Esta criança vai para o berçário e fica no berçário 7 anos. Por 7 anos, esta criança é acompanhada por um ancestral de luz. A Divina Providência permite que o ancestral de luz saia da 7ª dimensão e venha cuidar dessa criança somente por um ciclo. É quando o corpo perispiritual da criança já está pronto. O radar límbico da criança, ou da alma abortada, já está ativo. Quando completa o primeiro ciclo, que são 7 anos, esta alma cuidadora volta para a 7ª dimensão e a criança então está pronta para fazer as conexões com a sua família de origem. E é neste momento que começa a manifestar os problemas na família daquele abortado. Por que, doutor-chefe? Esta criança está com o radar límbico ativo, ligado. O radar começa a procurar pelas vibrações mentais a sua família de origem, uma vez que o abortado não pode voltar ao plano espiritual nos samsaras, na roda da encarnação, porque ele não recebeu uma genealogia. E a missão que ele veio realizar foi interrompida. Então ele precisa fazer este resgate, aderir no encéfalo perispiritual, o histórico genealógico, e depois, então, ele seguirá a sua vida nos planos superiores da 7ª dimensão. Doutor-chefe, como se dá este reconhecimento do histórico genealógico na alma abortada? Vejam, meus queridos ouvintes. Dá-se pelo batismo, pelo ritual sagrado do batismo. Mas para aí, ninguém batiza uma alma abortada. Inclusive, eu tenho várias perguntas aqui da Solange. A Solange é de Califórnia e ela faz essa pergunta. Se a mulher aborta uma criança, ela precisa abortar? Ela precisa batizar, perdão? Claro que precisa batizar. Quando a mãe tem um aborto e batiza essa criança, a criança não vai para o berçário universal e nem para o útero universal. Ele já vai logo para os lugares determinados por Deus. Mas como a cultura diz que não precisa batizar, como as religiões pararam no tempo, isso não é uma questão religiosa, é uma questão espiritual, tratada pela ciência mental, pela teologia clínica. Aí, o que acontece? Como eu disse, se batiza essa criança logo que aborta, mesmo que o feto não esteja presente, pode fazer um batismo espiritual, e nós fazemos aqui isso nas constelações familiares e na terapia individual. Quando faz esse batismo, interrompe o processo do útero universal e do berçário universal. Mas como a cultura diz que isso não tem nenhum problema, sabe o que acontece? As crianças saem do ventre, saem do berçário universal e vêm
ao redor da família. E aí começam os problemas dentro de casa. Os casais se separam, os filhos ficam hiperativos, os filhos não dormem à noite, os filhos têm medo do escuro, não conseguem dormir sozinhos no quarto, e quando essas crianças abortadas, enquanto elas não recebem um reconhecimento, a família inteira sofre. Começa a se instalar na família um distúrbio de conflitos. Parece que todo mundo resolveu brigar. Parece que todo mundo está inquieto, todo mundo está com o estresse à flor da pele e qualquer palavra é razão para brigar, para discutir e para separar. É a alma abortada querendo o reconhecimento. Esta alma abortada, ela precisa único e exclusivamente de um ritual de batismo, dando a ele um nome, um reconhecimento e um lugar de honra na família. Enquanto a família não faz isso, aquela alma abortada não consegue seguir para os planos superiores, ficando ao derredor dos familiares e mandando no magnetismo hora de um, hora de outro. Sabe o que acontece com as famílias que não tratam o aborto? Os filhos tornam-se hiperativos, medrosos. E alguns, quando passam a fase da infância, lá pela adolescência, eles começam a vestir-se de roupas pretas. Começam a pintar os cabelos, colocar argola no nariz, argola no lábio, na língua, assim, cheio de piercing. É uma forma da expressão da revolta da alma abortada que foi relegada ao esquecimento. Aí é que entra o conhecimento da ciência mental e da ciência espiritual desenvolvida a metodologia aqui no IPTH. Nós olhamos para essas questões que eu lhes falo de uma visão científica. Nós, aqui no IPTH, nós usamos o inconsciente dos pacientes para, além do tratamento, as pesquisas de questões tão profundas como essa que eu lhes falo do aborto. Você, mamãe, ou você, papai, que forçou um aborto ou que teve um aborto voluntário, o que você deve fazer agora? Deve se torturar pelo remorso, pelo complexo de culpa? Não, meu querido. Estas almas não são demônios, como pensam alguns. Elas são seres filhos de Deus, seres espirituais muito amados por Deus, que foi te enviado para você cuidar, para você dar um destino a ela. Como ela não pôde nascer, você precisa dar um seguimento a ela para que no mundo espiritual ela consiga se encontrar. Não adianta você correr também e fazer um batismo. Vou batizar uma alma abortada. Hoje eu escutei na televisão que precisa fazer isso, que os meus filhos podem estar sendo influenciados por essas energias e desencaminhando. Algo que eu quero dizer agora para você que me ouve. Eu diria que 99% dos dependentes químicos, dos usuários de drogas, eles estão representando as almas abortadas da sua família. E enquanto não for feito um ritual sagrado de batismo, estas pessoas que estão na dependência química continuarão honrando essas almas abortadas, querendo ir com elas, querendo morrer, ou estão morrendo, ou matando a vida pela dependência química. Meus queridos telespectadores, o sofrimento das almas abortadas é expressada no sofrimento da família. Se você precisar batizar as almas abortadas, marque uma sessão de terapia aqui no IPTH. Nós vamos te ajudar a tirar esse peso e encaminhar essas crianças para o reino de luz. Eu te desejo muitas felicidades.